Do exclusivo, nós falamos com um idoso de 82 anos que foi brutalmente agredido hoje em Curitiba. Tudo por causa de um acidente de trânsito. O motorista bateu no carro do idoso e ainda o espancou. Deixa eu conversar com o Léo. Esse cara tem que ser exposto. Tem que ter a cara dele divulgada, porque como é que alguém tem coragem de espancar uma pessoa de 82 anos? Pois é, Paulo, isso aí é o que a vítima está se perguntando, a família da vítima está se perguntando, as testemunhas se perguntam, porque é aquilo, se o idoso não tinha razão, se o idoso fez alguma coisa no trânsito, ou se o outro motorista fez alguma coisa no trânsito, nada disso importa nesse ponto da conversa, nesse ponto da história, porque a gente está falando de uma agressão gratuita em um idoso de mais de 80 anos de idade, que não levou um ou dois socos, que já seria grave, já é um crime grave por envolver uma pessoa maior de 60 anos, mas sim foi espancado e só não foi morto sem exagero nenhum, porque as imagens vão mostrar isso na reportagem, porque pessoas pararam de trabalhar e foram lá socorrer essa pessoa. É exclusivo, é agora no Cidade Alerta. O idoso está até agora sem entender o porquê de tanta violência. Em 60 anos que eu dirijo na cidade de Curitiba, nunca passei por isso, nunca. Eu acho que o comportamento do cidadão é completamente fora do normal. Eu tentava me defender, mas não conseguia. O cara é violentíssimo. A vítima tem 82 anos e foi espancada no meio da rua por um motorista em fúria. Nas imagens, vemos o início da confusão. O movimento era tranquilo na rua João D'Alegrave, no bairro Bacaxiri, até que o idoso, que estava em um HB20, freia de repente. O carro que vinha atrás bate na traseira. Imediatamente, o homem desce do carro e corre em direção ao idoso, que também estava do lado de fora. Apesar da câmera estar longe, vemos o homem dar uma série de socos na vítima, que sequer consegue se defender. Eu tentava me defender, mas não conseguia. O cara é violentíssimo. O idoso estava indo em um supermercado que fica próximo daqui na linha verde. Para acessar a rodovia, o motorista pegou, ou pelo menos pretendia pegar, essa rua esquerda. Por isso, segundo o relato dele, ele parou neste ponto, mas o motorista de trás bateu na traseira do veículo dele. Um detalhe nessa história, que segundo a vítima, o motorista encrenqueiro já vinha na cola dele há algum tempo. Esse cara estava colado na traseira, como quem diz, sai da frente que eu quero passar. Mas como a via é de mão simples, uma vai e outra vem, não existe espaço para ultrapassagem. Ou ele vai em contramão, ou não passa. Eu não ia subir na calçada para ele poder passar. De modo que eu estava dentro da faixa limite de velocidade, e ele acho que se irritou com isso, porque ele devia estar atrasado por alguma coisa. Eu queria virar à esquerda, mas vinha um automóvel do lado, sentido contrário. Se eu fosse virar à esquerda, esse automóvel ia me bater no meu carro. Então eu freiei para ele passar, para mim depois fazer a conversão à esquerda. Então quando eu freiei, ele pegou e bateu na minha traseira do meu carro. Em função disso, parei o carro, puxei o freio de mão e eu abri a porta para sair, mas quando eu saí do meu carro, eu já comecei a receber pancada, porrada, de tudo que é jeito na cabeça. Não deu tempo nem do senhor falar nada. Não falamos nada, nem ele não falou nada. O idoso sofreu ferimentos principalmente na região da cabeça. Ele foi encaminhado para o hospital, mas liberado horas depois. O espancamento só não foi ainda mais grave porque funcionários de uma loja correram para ajudar a vítima. Graças a Deus o pessoal da empresa pegou ele e afastou, mas nessa hora eu já estava sangrando, sangrando pelo nariz, sangrando pela testa. Se não fossem esses 3 cidadãos afastar ele ia me bater até não sei quando. Um dos homens que socorreu o idoso foi Marco Aurélio. O senhor já viu alguns acidentes de trânsito aqui na frente da loja. Mas esse foi diferente. Esse foi diferente, né? Esse aí teve uma cena muito grotesca ali de violência, né? Tava trabalhando, tava na minha mesa ali. De repente a gente escutou um barulho do carro freando, uma batida atrás. Daí fomos dar uma olhada, quando olhamos o rapaz já tinha saído do carro e já estava em cima do motorista do outro carro, no caso do senhor, agredindo, né? Daí nós saímos correndo para ver, fomos ver um senhor idoso, daí eu já saí correndo lá para poder separar. Grudei ele, tirei ele de cima do senhor, para o senhor não sair mais ferido. E jogamos ele num canto lá e falamos para ele lá que estava totalmente
totalmente transtornado, né? Pra agredir alguém dessa forma, né? Daí a gente pediu que ele aguardasse, que não ia sair enquanto não chegasse a polícia. O agressor foi preso e, segundo a Polícia Militar, encaminhado para a central de flagrantes da capital. Ele deve responder por lesão corporal grave, já que a vítima é um idoso. Apesar de estar atrás das grades, a vítima tem medo que o homem possa ser solto em breve e volte a aterrorizar no trânsito. O desejo do idoso é que a justiça reconheça o perigo da situação. Eu acho que as autoridades é que tem que julgar se ele vai ser solto ou não, porque para mim é como uma pessoa completamente alterada. Isso aí é um absurdo, é uma coisa que a gente imagina. A primeira coisa que me veio na cabeça foi assim: se tivesse sido meu pai. Nada justifica quem tá certo, quem tá errado ali, se é briga de trânsito, não sabe mais nada da justificação que ele fez. Eu não sei o que essa pessoa tem algum problema, se é mental ou não. Normal ele não é, isso eu garanto. Não tem o que a gente dizer, a vítima passou por essa situação. Mais de 80 anos de idade, eu perguntei, o senhor dirige há quanto tempo? Dirige há mais de 60 anos. Eu nunca tive que lidar com um motorista tão violento desse jeito. E aí que mostra como o trânsito está violento, né, Paulo? A gente está falando de uma pessoa com mais de 80 anos de idade, mesmo quando esse motorista, o agressor, podia estar enfurecido, podia estar com pressa. Ele com certeza viu que a gente está falando de um idoso e mesmo assim agrediu um idoso que não conseguiu se defender e agora o caso está na justiça. A família quer que a justiça seja feita, só que está com aquele receio, que vai responder só por lesão corporal, talvez amanhã esteja solto, talvez hoje mesmo seja solto. Então, todo mundo fica naquela apreensão, porque aquilo que até eu me perguntei, Paulo, e com certeza quem está assistindo em casa está se perguntando, se um sujeito desse faz isso no meio da rua com um idoso, 82 anos de idade, imagina o que faz em casa, imagina o que pode fazer com outras pessoas no trânsito. Ô, Léo, fiquei aqui pensando, meu avô morreu com 81 anos, meu pai eu acabo de perder com 79 anos. Puxa vida, a fragilidade da pessoa que está ali próximo aos 80 anos, esse senhor com 82 anos, não tem nem condições de reação. Ele nem entendeu porque estava apanhando. Porque, vamos lá, vamos partir do pressuposto de que este senhor de 82 anos tenha cometido algo errado no trânsito. Ora, se ele cometeu algo errado no trânsito, existe a fiscalização. Se ele causou algum dano, um acordo. Agora, coloca a imagem do covarde. Eu quero a imagem do covarde. Isso é um covarde, isso aqui, ó. Olha o tamanho dele, batendo num senhor de 82 anos. É um covarde este homem. Se a punição dele for mostrar a cara dele, que a punição seja então esta. Para que ele crie vergonha na cara, peça desculpas a este senhor, se emende. Porque você é um covarde que não merece respeito. Fica imaginando se você tem parentes ou não, idosos, o que os seus parentes acham de você, hein? Fez isso porque câmeras mostraram, porque se câmeras não existissem, você iria negar, porque você não deve ser do tipo de pessoa que assume o que faz, não. Você não assume, você é covarde, covarde.